porque ele pode compartilhar a palavra de Deus nessa hora. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria para nós, para mim, para a Ângela, estarmos aqui. Como o pastor Tarcísio já disse, não é? A família não está completa aqui. Neste momento, eles estão lá na Igreja Batista no Cambuí, em Campinas, na reunião dos jovens da região lá de Campinas, da nossa associação. E é tão bom sabermos que eles estão servindo ao Senhor. Mas eu quero, primeira palavra, pastor Tarcísio, agradecer o irmão por essa oportunidade de estar junto com o irmão, tá? Junto com o irmão, com a sua família, com a primeira Igreja Batista aqui em Divinópolis. Nós estivemos aqui durante a convenção, há 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, e foi um tempo muito bom. E é bom rever o irmão também, porque o irmão é um amigo, o pastor Tarcísio é um amigo, e nós compartilhamos também das mesmas convicções ministeriais e lutamos pela fé entregue aos santos, né? Então, graças a Deus por isso, e nós honramos ao Senhor pela vida do pastor Tarcísio, da sua esposa, está ali, né, dos filhos e dessa igreja, né? A Ângela está ali, foi apresentada, os irmãos recebam o abraço da nossa família e também recebam um abraço da Igreja Batista no Guanabara. Nós somos, como diz um pastor lá da nossa região, lá em Campinas, uma grande igreja de poucas pessoas, tá? Mas nós estamos lá no Guanabara há 2 anos, esse é o 2º ano, e tem alguns irmãos que estão acompanhando o culto agora, pelo YouTube aí. Então, quem estiver acompanhando pode mandar um abraço em nome da igreja também, aos irmãos aqui também em Divinópolis. Meus irmãos, uma data muito importante aqui para a primeira igreja em Divinópolis, 103 anos. 103 anos. E eu tenho certeza que Deus há de continuar abençoando esta igreja para que continue sendo firme na palavra do Senhor, crendo naquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e propagando a verdadeira palavra do Senhor sempre, em todos os momentos, em todos os instantes. O nosso tema geral é fortalecei-vos, fortalecei-vos. O texto está em Efésios capítulo 6, versículo 10. E durante esse tempo, os irmãos têm sido alimentados por mensagens bíblicas, mensagens desafiadoras, com certeza aludindo a esse tema, né? E a grande necessidade do fortalecimento espiritual. Agora, a pergunta básica talvez seria o seguinte, né, irmãos? Nós precisamos de fortalecimento? Sim ou não? Eu preciso e muito de fortalecimento. Embora eu já seja forte com GG, ou às vezes XG, não é? Não é verdade? Não é igual o Celso, assim, né, meu querido amigo pastor Celso, né? Mas, falando nisso, é tão bom ver os amigos, né, irmãos? Pastor Celso ali no sul de Minas, nós labutamos juntos, né, durante tanto tempo, né? E outros, eu vi o trabalho de Cristais nascer, viu? Pastor, lá nós vimos aquele trabalho nascer. Então, graças a Deus por isso. E é tão bom nós estarmos com os colegas aqui. Mas nós precisamos de fortalecimento espiritual. Meus irmãos, como que uma igreja com 103 anos, com mais de um século, precisa de fortalecimento? Lá na igreja no Guanabara são 77 anos. É a 3ª igreja organizada na cidade de Campinas. Nós precisamos de fortalecimento. A minha vida pessoal precisa de fortalecimento. A nossa denominação, meus irmãos, precisa de fortalecimento espiritual. Todos precisamos. Por esses dias, eu estava compartilhando com o Josimar ali, nós estávamos juntos lá em São Paulo, na Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e eu voltei de lá no sábado com Covid. Opa, esse aqui é o... Obrigado. Eu voltei de Covid, eu e a Ângela voltamos de Covid lá no dia 9 de julho, e depois passamos o tempo de quarentena, e aí com tudo aquilo que nós tomamos as vacinas, as 4 doses da vacina, todo o cuidado, tudo aquilo que foi necessário, mas ainda assim o quê? A Covid veio. Sintomas bem leves, graças a Deus, mas se não tivéssemos nos fortalecido fisicamente, alguma coisa pior poderia ter acontecido. Esta
comparação é muito importante, irmãos, para a nossa vida como igreja. Nós precisamos do que? De fortalecimento. Nós precisamos de fortalecimento. Hoje, nós vamos ler o texto bíblico. Daqui a pouco eu quero convidar os irmãos a lermos juntos ali o texto que está ali. Mas agora à noite nós vamos ver hoje sobre que o fortalecimento, nós devemos nos fortalecer no fundamento espiritual. Amanhã pela manhã, baseados aqui em 6:10, amanhã pela manhã nós veremos a formação da igreja em Éfeso. E como nós precisamos de fortalecimento para a finalidade da missão. E à noite, vendo também um pouquinho de Efésios capítulo 2, vendo sobre o quê? Que o fortalecimento deve ser um fortalecimento com fidelidade, e dando uma olhadinha no final lá em Apocalipse capítulo 2, a carta de Jesus à igreja em Éfeso. Mas o nosso texto agora é esse aqui. Nós podemos ler juntos o texto? Vamos lá? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Vamos orar, meus irmãos? Pai, obrigado porque nós estamos diante do Senhor nessa noite. Obrigado porque nós pudemos estar cultuando ao Senhor de forma tão linda, com as nossas vozes, através do coral, através do irmão Josimar. E é tão bom, Pai, poder derramar o nosso coração diante do Senhor nessa noite. E agora, Pai, nós acabamos de ler esse texto tão lindo da sua palavra. E nós necessitamos completamente que o Senhor fale no nosso coração. Nós precisamos do seu fortalecimento. E nós precisamos nos fortalecer na base, no fundamento que é o Senhor. E queremos ouvir a sua voz nessa noite. Obrigado pelo rico privilégio meu e da Ângela de estarmos aqui com esses irmãos queridos e amados. E usa, Pai, o seu servo nessa noite como instrumento do Senhor para a glória de seu nome. O seu Santo Espírito nos convença de toda a necessidade espiritual. Ilumine as nossas mentes, edifique o nosso coração. Nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu convido os irmãos que estão acompanhando via YouTube também a estarem bem atentos àquilo que a palavra de Deus tem ao nosso coração. Meus irmãos, como igreja de Cristo hoje, nós enfrentamos desafios no que diz respeito ao fortalecimento no Senhor. Eu vou dizer duas palavras aqui, melhor dizendo, uma palavra. A primeira palavra é empoderamento. O que é empoderamento? Todo mundo quer o quê? Ser empoderado hoje em dia. Mas poucos querem o quê? O apoderamento que é o Senhor nos tomar. Isso é fortalecer no Senhor. E aí, Josimar sempre brinca, né? Quer fazer sucesso, canta o quê? Daquele jeito lá, né? Faz voz assim, né? E quantos querem música boa, irmãos? Quantas pessoas querem chegar num lugar como esse, uma igreja, um templo, e querem ser bem servidos, querem um som dali, um som daqui. Pastor Tarcísio, um dia eu estava no acampamento da nossa denominação, na sauna, num momento de lazer, acampamento de pastores, e um colega lá dizendo que tal pessoa estava tendo a unção de crescimento, por isso que a igreja dele estava desenvolvendo. Eu não sabia onde tem unção de crescimento da Bíblia. Eu fiquei procurando, até hoje eu estou procurando. Pois o irmão me fala, tá? Onde tem a unção do quê? Do crescimento, do desenvolvimento, de salvação de pessoas. Eu não sei onde tem, não. Mas é isso que as pessoas querem. Esse o quê? Empoderamento. E outra expressão. Seja a melhor versão de você mesmo. Já ouviu essa ou não? Com todo carinho, às vezes a mãe, com todo respeito, não é? Mas a mãe chega lá e coloca: minha filha, meu filho é a melhor versão de mim. Misericórdia, estrutura tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, como a irmã dirigindo os cânticos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E eu olho, irmãos, o desafio que nós temos hoje, como nós precisamos do quê? Do fortalecimento. Por que uma igreja precisa fortalecer-se? Uma igreja precisa de fortalecimento espiritual para não tirar os olhos do alvo que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja precisa de fortalecimento espiritual para não transformar a proclamação do amor de Deus simplesmente no marketing religioso. Uma igreja precisa do fortalecimento espiritual. Quando eu digo igreja, estou dizendo gente, vida, eu, o irmão, a irmã, cada um,
Nós precisamos de fortalecimento espiritual para que os líderes da igreja sejam homens dominados, servos dominados pelo Espírito Santo, e não mais um coach, ou alguém que é, no linguajar de hoje, um influencer, né? Não, tem que ser homens de Deus. A igreja precisa do fortalecimento espiritual para enxergar homens assim. A igreja precisa do fortalecimento espiritual para que tudo o que ela faça em todas as áreas do seu serviço prestado seja mais pura expressão de adoração ao Senhor. A igreja precisa de fortalecimento espiritual para que a palavra de Deus, as Escrituras, sejam cada vez mais o centro da programação no seu púlpito, o centro do seu ensino. A igreja, ela precisa de fortalecimento espiritual para que a palavra que é pregada no púlpito, que ela é ensinada em todos os âmbitos, naquilo que ela é ensinada, até lá com as crianças agora, em todos os lugares, ela não fique no púlpito, mas ela alcance os bancos, ela saia do templo, alcance os lares, o lugar onde cada crente trabalha, o lugar onde cada crente estuda, o lugar onde o crente usa a botina, mesmo com a etiqueta. Depois o irmão conta essa história, tá bom? O lugar onde o crente faz lazer, onde o discípulo de Jesus faz o seu lazer. A igreja precisa de fortalecimento espiritual, por quê? O que acontece muitas vezes, meus irmãos, a igreja quer que a mensagem fique no púlpito, não quer que a mensagem chegue no coração dela, no banco. A igreja, muitas vezes, quando não tem fortalecimento espiritual, quer uma boa mensagem, muito bíblica, mas que essa mensagem não venha tentar mudar a minha vida. A igreja precisa de fortalecimento espiritual para que não haja simplesmente eventos que busquem atrair pessoas, mas que a igreja seja o local onde ela seja realmente referência espiritual. Vamos contextualizar para Divinópolis, para o bairro onde cada um mora, e podemos dizer para o estado, para o mundo. Referência espiritual. A igreja precisa de fortalecimento para que seus ministérios glorifiquem a Deus e seus ministros sejam também servos exemplares. Como Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja, ela precisa de fortalecimento espiritual para que o poder da igreja não se manifeste nunca em arranjos e acordos políticos, muito menos em acordos denominacionais ou eclesiásticos, mas o poder da igreja seja a ação do Espírito Santo no seu meio. Nós precisamos de fortalecimento. A igreja precisa de fortalecimento para que esse engajamento denominacional, que começa com D também, que é tão desafiador nos nossos dias, ele seja não simplesmente um mero cumprir religioso ou institucional, mas com uma missão promotora da vontade de Deus, seja cheia de Deus e reflita isso através da religiosidade que vive. Meus irmãos, nós precisamos do quê? De fortalecimento espiritual. Agora, quanto às experiências de fortalecimento a PIB de Divinópolis teve nesses 103 anos. Eu não vou perguntar quem está aqui no 103, porque vai complicar a situação, mas com certeza ninguém está aqui, não é? Viu as fotos, né? Viu uma foto bonita lá da construção, não é? Viram as fotos. Mas quantas experiências em que o fortalecimento espiritual do Senhor foi a chave para tudo acontecesse. O fortalecimento do Senhor é vital na vida de cada discípulo da igreja de Cristo. Meus irmãos, por isso que, como igreja do Senhor, nós precisamos de fortalecimento. Agora, quando nós olhamos para essa carta, a carta de Paulo aos Efésios, eu entendo que ler a carta de Paulo aos Efésios, irmãos, é um banquete espiritual. Cada vez que a gente lê, é um banquete novo que temos ao nosso coração. E esse banquete, ele nos mostra muitas coisas lindas. O nosso saudoso mestre, Dr. Russell Shedd, diz que
epístola de Paulo aos Efésios é a rainha das epístolas. E ele diz que nela, Paulo fala sobre a tão grande salvação que temos em Jesus. Outro estudioso bíblico que, naquela série de comentários da editora Vida Nova, Mundo Cristão, ele diz que o tema central da carta de Paulo aos Efésios é o propósito de Deus para com a igreja no mundo. E é muito lindo isso. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós não vamos nos deter na formação da igreja hoje, no contexto, porque vamos ver amanhã. Mas Paulo ele divide, talvez do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 21, a primeira parte da carta, onde ele fala de todo o amor de Deus, de tudo que ele fez através de Jesus pela igreja. Ele coloca aí no capítulo 3, nos versículos 10 e 11, como é o propósito de Deus na vida da igreja, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós vemos esse propósito está tão claro. Depois dos versículos 1 do capítulo 4 até chegar no versículo 16, Paulo vai falar que para que esse propósito seja realizado, a igreja precisa de unidade para desenvolver o seu ministério. Capítulo 4, versículo 12 é tão conhecido, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então é tão lindo quando vemos isso. E do capítulo 4, versículo 17 até capítulo 5, versículo de número 21, Paulo fala que esse propósito ele é visto na vida dos crentes, que foram transformados pelo Senhor. Capítulo 4, versículo 20, aí, tirou-se o homem velho, foram revestidos pelo novo homem, e vivem agora para Jesus, são luz no meio do mundo em trevas, não dormem no ponto, como ele diz, quase no final, e são sujeitos uns aos outros no temor de Cristo, e totalmente dirigidos pelo Espírito Santo. E a partir do capítulo 6, depois dele falar sobre esse comportamento também, até o versículo 9, versículo 10 até o final da carta, ele faz a sua conclusão. E exatamente nesse texto que está o tema dos irmãos. Fortalecei-vos no Senhor. Por que Paulo fala sobre o fortalecimento? Nós sabemos que esse versículo 10, ele começa aquele bloco lá chamado o quê? A armadura de Deus. E nesse bloco, a armadura de Deus, Paulo vai falar das armas o quê? De defesa e armas de ataque. Ele vai descrevê-las de uma forma muito clara. Por quê? Porque ele diz que todos nós estamos o quê? Numa batalha espiritual. E ele fala, ensina, exorta, que para lutar contra as hostes do mal, as hostes espirituais da maldade, versículos 11 e versículo 12, é necessário o quê? O fortalecimento. E o fortalecimento usando essas armas. Mas ele fala algumas coisas interessantes. Paulo fala aí, olha ali, volta o versículo 10. Quanto ao mais, sede o quê? Fortalecidos em quem? Fortalecei-vos em quem? No Senhor. E na força do seu poder. Parece que tudo é meio sinônimo aí, né? Fortalecer, verbo, e na força do seu poder, dois substantivos. Interessante, irmãos, como é isso. Quando ele fala finalmente aí, irmãos, Paulo está dizendo que a partir de agora, depois dele falar todo o propósito de Deus através da igreja, a partir de agora é a hora da batalha, que é aquilo que a gente chama que é a hora da prova. E na hora da prova, a gente precisa do quê? Do fortalecimento espiritual. Vem à minha mente agora que uma vez lá em São Paulo, no interior, na nossa igreja de origem, eu e a Ângela estávamos lá no culto naquele dia, e o pastor pregou uma mensagem de salvação e ele fez o apelo. Quando ele fez o apelo, veio uma senhora à frente. E quando ele foi orar pela essa senhora, pastor, a senhora começou a manifestar um espírito maligno. Aí o pastor ficou o quê? Todo nervoso. Só ele que ficaria nervoso, a gente não ficaria, né? Mas ele ficou todo lá e tal. E ele começou a falar para a igreja: igreja, ora igreja. E aí o irmão responsável pela música já foi lá e começou a cantar: há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. E aí o pastor falando: ora igreja. Ele orava para ele: ora igreja. Eu estava lá do lado dele. De repente, quando veio os irmãos indo embora,
Os irmãos estavam indo embora. Estavam com o quê? Estavam com medo. Mas aqueles irmãos lá do interior de São Paulo são muito medrosos realmente. Quantos de nós estaríamos o quê? Com medo. Por isso que a igreja precisa se fortalecer em quem? No Senhor. Meus irmãos, esses sinônimos aí, só para a gente entender um pouquinho, nesse finalmente que Paulo diz agora é a hora da batalha, quando ele fala em fortalecer-vos, é um verbo que vem daquele termo dínamo, que é aquele que tem lá em Atos 1:8, recebereis o que? O poder. E esse verbo, ele, em dinamó, o verbo aqui significa capacitar, ficar cheio de força, de poder, fortalecer, fazer forte, receber a força, crescer em força. O mesmo, quando lembramos lá, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Atos 1:8, a palavra dínamos lá que está lá. Mas quando nós olhamos ali, irmãos, esse verbo aqui está no imperativo. É uma ordem. E no grego tem a voz passiva. Ele está na voz o quê? Passiva. Então o sujeito recebe o quê? Ação. Não tem como você deixar do quê? De se fortalecer. Esse mesmo comentarista bíblico, ele diz o quê? Que a ideia do tempo verbal é uma ideia de continuidade, sempre o que? Fortalecendo no Senhor. É constante, sem parar. Interessante isso. Quando há o primeiro substantivo aí, que é o substantivo força, né? Fortalecei-vos na força. A palavra aí, ela tem o sentido de domínio, de majestade, de poder, de força, mas de uma poderosa ação. E quando é traduzido aqui, literalmente poderia ser domínio, no domínio de Deus, na força, na autoridade do Senhor. Irmãos, algo interessante, capítulo 19, na formação da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 19, no versículo 20, diz assim Lucas registra o seguinte: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com o quê? Poderosamente. É essa palavra, o poder, com autoridade, com majestade, com domínio. E depois ali, olha, quanto ao mais sede fortalecido do Senhor e na força do seu o quê? Poder. Outra palavra que Paulo usa, que quer dizer também força, poder, é sinônimo, mas ela tem um dado muito interessante. Ela quer dizer que é uma habilidade, uma capacidade que Deus tem de trabalhar nas situações. Aqui, irmãos, o entendimento é realmente dessa habilidade, dessa força habilidosa. O termo aqui também, ele aparece, quando nós vemos, ele aparece também conjugado lá no capítulo, no próprio livro de Efésios aí, quando nós vemos aí, olha, o capítulo 1, versículo 19, Efésios 1, versículo 19, quando Paulo está escrevendo aos irmãos, dizendo daquilo que tinha acontecido na vida deles, diz ali, ó, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A força aí é essa palavra. O que chamou a atenção quando estava lendo, pastor? E Deus foi trabalhando no coração. Chamou a atenção, irmãos, que esses termos sinônimos de poder, dínamos, kratos, e a outra palavra que é traduzida, elas convergem para confirmar o poder do Senhor, no qual a igreja deve sempre estar fortalecida. Por isso temos o quê? Fortalecei-vos. Meus irmãos, como esse tema ele é precioso para a minha vida, para a minha família, sabe por quê? Para a nossa igreja lá no Guanabara, em Campinas, aqui para os irmãos que estão aqui, com certeza para cada igreja. O poder do Senhor sempre será o lastro que sustentará a igreja em toda a sua história. O poder do Senhor sempre será o lastro que sustentará a igreja em toda a sua história. A palavra fundamento na língua portuguesa nós sabemos que é alicerce, é base, mas também ela tem o sentido figurado de causa, o motivo, a razão. Então quando nós vemos,
nós sabemos que o único que pode ser o único fundamento do poder da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso aqui, Pedro disse isso em Atos capítulo 4, quando ele diz que não há outro debaixo do céu a não ser Jesus Cristo, e o próprio Pedro repete isso na sua primeira carta. Paulo, em 1 Coríntios, diz que não há outro fundamento a não ser Jesus, somente Jesus. Por isso, o convite do Senhor nessa noite para nós é fortalecermos no quê? No poder, fortalecermos no Senhor. Mas esse fortalecimento tem um fundamento. Qual é o fundamento? É o Senhor. Irmãos, 3 coisas muito rápidas sobre esse fundamento. Primeira delas, o fortalecimento no fundamento espiritual é por submissão e obediência. Submissão e obediência, ou podemos dizer, uma submissão obediente. O termo é tão claro aqui, fortalecei-vos em quem? No Senhor. Imperativo, ordem, cada um que fortalece recebe essa ação de fortalecimento, e é em Deus. A palavra aqui quer dizer Senhor, o dono da minha vida, o dono absoluto da vida, aquele que tem a vida nas suas mãos. Mas interessante, meus irmãos, não é uma simples sugestão, não é um conselho, não é uma recomendação, mas uma ordem transmitida de forma clara e absoluta, que implica em submissão obediente. E a obediência ao Senhor é chave para o fortalecimento. Eu posso querer fazer muitas coisas para o Senhor, como o irmão Josimar disse. Eu posso querer cantar muito e cantar bem, mas se eu não tiver uma vida de oração, de ação, de outras coisas, não vale a pena. Quando nós olhamos então a obediência, os discípulos que se converteram em Éfeso, eles aprenderam com Paulo que deveriam ser obedientes. Paulo, capítulo 2, aqui na carta aos Efésios, versículos 1 a 3, ele coloca que esses irmãos obedeciam a outras coisas, mas eles agora obedecem ao Senhor, porque tiveram suas vidas transformadas. E é interessante como nós vemos como a obediência é importante, a submissão obediente. Lá em 1 Samuel capítulo 15, tem um rei lá que desobedeceu a Deus. Como é o nome dele mesmo? Saul. Você ouve o presente diário? Aquela meditação, lê o presente diário? Ou ouve? Hoje falou sobre isso, sobre a desobediência de Saul. E Deus disse lá através de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso 22, olha, o obedecer é melhor que o sacrificar. Meus irmãos, a história de uma obediência, ou melhor dizendo, a história de uma igreja em obediência ao Senhor, não é medida pelo volume dos seus eventos, pelo número das pessoas que participam dos seus cultos, pelo seu poder financeiro, não. A história da obediência de uma igreja é medida pelo tanto que ela submete a Deus e a sua palavra. Pode até conhecer muito essa palavra, mas se não submeter a ela, não tem valor. A igreja precisa se fortalecer no fundamento espiritual do Senhor, com uma submissão obediente, uma submissão completa às Escrituras, para cumprir o seu propósito. Como eu disse antes, o ensino não pode ficar onde? No púlpito. O ensino tem que alcançar o banco, mas não o banco, o coração que está no banco. Um dia um líder da igreja disse para mim o seguinte: pastor, eu já disse para o senhor parar de ensinar essas coisas na igreja, e o senhor continua ensinando. Eu disse para ele, depois eu transmiti à igreja aquilo que ele tinha me dito, que o ensino não era meu, mas o ensino é de onde? É da palavra. O ensino tem que alcançar obediência em cada coração. Essa é a prática, é o aprendizado. A história comprova e sempre comprovará a obediência de um povo ao Senhor. Por isso, nós precisamos de fortalecimento para uma submissão obediente a esse fundamento. Meus irmãos, também o fortalecimento no fundamento envolve uma rendição incondicional. Quando Paulo usa o termo aqui, fortalecei-vos no Senhor e na força,
Esse termo força, como eu disse antes, significa o quê? Domínio, majestade, autoridade. E diante de uma autoridade eu faço o quê? Eu tenho que me render. Diante da autoridade espiritual que é o Senhor, na sua palavra, nas Escrituras, eu tenho que me render. A obediência sempre caminhará junto com a rendição. Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor Jesus escreve aquela carta, o anjo da igreja em Éfeso, começa lá dizendo: eu sou aquele que tenho nas minhas mãos o que? As estrelas, as chaves. Esse verbo ter lá quer dizer o quê? Que tenho autoridade, é o mesmo substantivo que é lá como verbo, usado como verbo para o quê? Para dizer o poder que Jesus tinha. Está falando para a igreja, qual igreja? A igreja de Éfeso. Então, eu preciso me render ao Senhor. Cada um de nós precisamos nos render ao Senhor. Houve um caso muito interessante lá na igreja em Jerusalém. Era a primeira igreja batista lá ou não? Era. PIB de Jerusalém, né? Mas um caso com um casal. O nome desse casal era Ananias e Safira. Barnabé, um homem de bom coração, ele entendeu lá, final do capítulo 4, narra lá que ele entendeu que deveria vender uma propriedade e doar o valor daquilo para a igreja. Para a igreja cuidar dos irmãos, para demonstrar o amor, né? Como o irmão Josimar falou, vou chamar de pastor, ó, complicado, hein? Aí, o que aconteceu? Ananias e Safira acharam tão bonito o que Barnabé fez, que eles fizeram também. Só que eles pegaram o valor e guardaram um pouquinho para eles. E depois chegaram e disseram que o dinheiro era tudo lá. Estavam mentindo a Deus, como Pedro diz ao Espírito Santo. Eles tentaram realizar algo muito bonito por fora, mas totalmente podre por dentro. Reconheciam toda a majestade de Deus, mas não se rendiam a Deus. Falsidade totalmente, não é? Externa. E um coração sem se render a Deus. Meus irmãos, como igreja, nós precisamos nos render à majestade do Senhor. Assim Deus nos fortalece. Hoje existem muitas forças, irmãos, domínios e poderes que têm iludido pessoas, pastores, igrejas. Muitas. Poderes humanos, domínios temporários, oportunidades de entretenimento. Por que você vai convidar um pastor careca e gordo para falar? Entendeu? Que fala um R arrastado, ainda do interior de São Paulo, né? Por que isso? Quem que vem num lugar desse? Mas tem pessoas que querem o quê? Entretenimento e tantas coisas mais. A tecnologia é uma bênção, mas muitas vezes ela nos prejudica. E tanta gente tem se fortalecido no lugar errado. O que o Senhor nos mostra, através do que Paulo fala aos irmãos em Éfeso, que a igreja precisa se fortalecer no Senhor, no fundamento único que é o Senhor Jesus Cristo, e a Ele se render de forma incondicional. Cada vez mais. Essa atitude, ela sempre ficará marcada na história de uma igreja de Jesus Cristo. Rendição ao fundamento, que é Jesus Cristo. O fortalecimento no fundamento envolve obediência a esse fundamento, envolve uma rendição, mas também esse fortalecimento no fundamento espiritual, ele traz dependência plena. O último poder que está ali significa toda a força e o poder do Senhor. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O poder que termina aqui o verso tem o significado daquele poder de habilidade, de capacidade, de que age no meio das pessoas, que age no meio do povo de Deus. E quem que sustentou o irmão 13 anos aqui? É só prosinha baiana? Não, né? Não é não, né? Nem fica, como que o povo fala aqui? É uai ou é? É uai ou oxente? Né? É oxente ou uai, irmãos? Uai só, né? Logo estão falando oxente. Mas o que acontece, irmãos? Quem que fortaleceu o pastor Tarcísio? Eu via os olhos da irmã enchendo de lágrimas, viu, irmã? O tempo todo, quando o seu esposo estava aqui.
foi um instrumento de Deus nesse tempo todo. Quem que fez isso? É o Senhor. Não é a habilidade dele. Os irmãos viram que ele gosta de adjetivar sempre que ele vai falar alguma coisa, né? Os irmãos viram, né? Já percebeu isso ou não? Não, então percebe. Não é a esposa, né? Ele sempre gosta de adjetivar, de colocar uma qualidade em alguma coisa, né? É interessante, irmãos. Foi isso? Não, é o Senhor. É o Senhor. E por isso que nós dependemos da ação do Senhor. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu agir habilidoso, da sua capacidade de trabalhar em nós. Como nós dissemos antes, irmãos, no capítulo 1, 19, Paulo fala as duas coisas, ele fala novamente disso. É Ele que age. Meus irmãos, há muitas coisas que poderíamos colocar aqui sobre o agir. Mas quando nós pensamos, tudo Deus fez por nós, e por isso nós dependemos dele completamente. O Dr. Shed estava falando na nossa igreja, na Itapira, lembra, Ângela? No ano de 1995. O Dr. Shed falando lá. Ele estava falando de Efésios sobre vida eclesiástica. E na primeira noite que ele falou, foi numa sexta-feira, poucas pessoas, uma igreja pequena do interior, ele estava hospedado na casa do pastor. O pastor chegou para ele e falou: e aí, pastor Chet, tudo bem? Está tranquilo falar aqui, né? Está tudo tranquilo, né? Igreja pequena, né? O povo não sabe muita coisa e tal, assim, né? O senhor está o quê? O Dr. Chet olhou para o pastor e disse assim: eu preciso orar mais. O que ele estava querendo dizer? Que ele dependia o quê? Do Senhor. Lembra lá de João capítulo 15, versículo 5, a segunda parte? Jesus disse o que para os discípulos? Sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos, nós precisamos depender do Senhor. Se alguns irmãos que estão há mais tempo aqui, que têm mais experiência, de tempo que passaram aqui na igreja, não nos 103 anos, mas durante esse tempo, pudessem testemunhar do que Deus fez nesse tempo, quando dependeram dele, o que falariam? Quanta coisa falariam. Paulo, no início da carta aqui, ele diz que Deus nos traz bênçãos espirituais, capítulo 1, versículo 3, e lá os Romanos, capítulo 8, versículos 37 a 39, ele diz que nós somos mais que vencedores em Cristo, e nada pode nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com certeza, esses 103 anos da PIB de Divinópolis, essa igreja experimentou momentos singulares, a dependência completa do Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, concluindo, o tema é o quê? Fortalecei-vos no fundamento espiritual, que é quem? Que é a força do Senhor. Para fortalecer nesse fundamento, eu tenho que ter uma submissão obediente a Ele. Eu tenho que realmente também o quê? Render-me completamente a Ele e depender dEle, porque é Ele que cuida da minha vida. Que as nossas vidas continuem sendo marcadas por esse fundamento para a glória de soberano Deus. Que a vida da PIB de Divinópolis seja marcada pela dependência do Senhor e pelo fortalecimento espiritual no Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Nós vamos cantar, irmãos.